quando a gente fala de física quântica e espiritualidade, nós estamos justamente unindo uma parte da ciência, das exatas, com uma parte do espírito, uma parte da consciência. E é isso que nós vamos tentar mesclar um pouco aqui. Nós temos que sonhar, nós temos que acreditar. E um pouco da palestra, um pouco da mensagem da palestra que nós vamos ter hoje, é sobre isso. Ou seja, até que ponto que a física, até que ponto que a matemática, até que ponto que a ciência pode ajudar a gente a entender que um sonho, uma vez que saído da cabeça, que um desejo saído dos nossos pensamentos, pode ser concretizado. O elo entre ciência e espiritualidade, sem dúvida alguma, é a próxima revolução da história. Vai mudar a cara do planeta, vai mudar o perfil da humanidade. A ciência vai se reencontrar com a espiritualidade. E a física quântica também vem a corroborar com essa ideia e com essa possibilidade. Existe hoje um preconceito na ciência de alguns cientistas sobre a coisa ou é material ou não existe. O mundo é material, nós somos matéria pura. Só que é curioso que ao mesmo tempo que eles falam que não existe nada que não seja material, também eles não conseguem definir o que é matéria. E a física quântica vai também, mais uma vez, estudar isso. Ou seja, é aquela ciência que resolveu se preocupar com o que é matéria, do que é composto realmente essa mesa, do que é composto o nosso corpo, do que é composto o nosso cérebro. Enfim, vamos entrar num microcosmo para tentar entender isso. E a cada vez mais nós podemos dizer que temos cientistas, médicos e pessoas do ramo de várias ciências que não corroboram mais com esse ceticismo. Começa-se a perceber que o universo é muito mais complexo do que um monte de pó cósmico e um monte de vazio, como muitos costumam falar. E Stephen Hawking, se vocês pegarem nos livros, hoje os maiores cientistas do mundo dizem tempo e espaço são mera ilusão. A matéria, como nós vamos ver, não é sólida. A consciência humana, ela transcende a capacidade computacional do cérebro. Dois corpos podem se comunicar online a quilômetros e quilômetros de distância. Enfim, uma série de elementos, de experimentos que são feitos, demonstrações que estão sendo feitas pela ciência, que vêm a contrariar ou a questionar tudo aquilo que um dia a gente acreditou e que fosse mutável. E o que não é novidade nenhuma. A própria ciência acreditou já que a Terra era quadrada, a própria ciência já acreditou que o Sol girava em torno da Terra. Enfim, a ciência ela vai mudando conforme ela vai descobrindo a verdadeira realidade das coisas. A mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, nêutrons, prótons, elétrons e outras partículas subatômicas. Muito embora também possa escrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. Então veja, a física quântica, em algumas situações, como por exemplo supercondutividade, ela se aplica ao macrocosmo também, excepcionalmente. E também o comportamento de fluidos em estados extremamente gelados, enfim. Mas também não é aqui o nosso foco. Como começou a física quântica? Max Planck, que foi um físico alemão, ele começou a estudar a radiação, o espectro de radiação dos corpos aquecidos. Significa o quê? Imaginemos uma barra de ferro, onde você aquece e ela emana calor e ela emana luz. E quando ele começou a estudar esse espectro, imaginando o quê? O normal, que seria, conforme eu aqueço, conforme a quantidade de luz, eu vou irradiando mais, eu vou aumentando essa radiação proporcionalmente ao que eu vou irradiando. Só que ele descobriu algo diferente. Ele descobriu que, na verdade, a radiação desse espectro de luz, a radiação dessa energia eletromagnética, ela não acontecia de forma contínua. Ela acontecia em pulsos, ela acontecia em pacotes. Ou seja, a radiação acontece em pacotes de energia, em pulsos de energia, e não de uma forma constante. E aí, Max Planck entendeu e criou o conceito do quantum. O que é o quantum? O quantum é um pacote mínimo
de energia, o pacote elementar de energia. Então, ou seja, aquela energia básica que pode ser emitida. E numa emissão de energias, a gente pode emitir um quantum, 2 quanta, 3 quanta, né? Falando latim, o singular é quantum, o plural é quanta, mas sempre em números inteiros, sempre em quantidades definidas, sempre em pacotes, sempre em pulsos. Planck trabalhou com a seguinte fórmula, dessa partícula mínima, denominada quantum. Qual que é essa energia? Essa energia, ele percebeu que é o seguinte, ele é igual a uma constante, que nós vamos chamar de H, vezes a frequência da radiação. Então, a energia liberada por um corpo, ela depende da frequência da radiação multiplicada por essa constante. Então, essa fórmula, nós vamos falar dela mais para frente, é uma fórmula importantíssima para entender essa questão da física quântica. Se a gente pegar um gráfico em linha reta, tendo como eixo horizontal a frequência e tendo como eixo vertical a energia, imagine uma linha crescente, de reta crescente com esse gráfico. O que significaria isso? Que quanto maior a frequência, maior a energia. Só que isto não acontece. Curiosamente, não é proporcional ao aumento da frequência com o aumento da energia. O próximo gráfico vai mostrar o que realmente acontece. Conforme eu aumento a frequência, na frequência 1, de 0 a 1, eu tenho uma energia 10, por exemplo. De 1 a 2, uma energia 20. De 2 a 3, uma energia 30. E assim por diante. Ou seja, não há frequências intermediárias, né? Não há energias, enfim, nada aqui, nenhum espectro que seja contínuo. O que é muito curioso. Começaram a perguntar, por que isso acontece? Por que as coisas são emitidas em impulsos e não numa constante? Então começaram a aparecer os mistérios aí da física quântica. Outros estudos apareceram. Tivemos aí Niels Bohr, que foi um físico dinamarquês, cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Então ele criou um modelo do átomo. Ele começou falando do átomo de hidrogênio, um átomo mais simples, foi onde ele trabalhou. E ele percebeu que no seu centro haviam prótons, que tinham uma carga positiva, haviam no seu centro nêutrons, que não têm carga elétrica, e haviam ao redor deste átomo, elétrons, que têm carga negativa. E ele fez uma comparação ali, né, do átomo como planetas girando em volta do Sol. Né, mais ou menos essa comparação. Só que na física surgiu uma outra situação muito curiosa. Porque quando ele fez esse modelo, ele percebeu o seguinte: se eu tenho uma energia eletricamente carregada em movimento, ela deve irradiar magnetismo, uma energia eletromagnética. E conforme ela irradia essa energia eletromagnética, então deveria acontecer o quê? A perda de energia. Então mostra o movimento de novo, se você puder voltar. O que se esperava que acontecesse? Conforme ele perde energia, esse átomo deveria ir se aproximando do núcleo, perdendo força, perdendo altura, por assim dizer, até se chocar com o núcleo. Isso é o que é esperado. Só que acontece que isto não acontece. Ele percebeu que, ele falou, apesar de irradiar energia, o elétron não cai dentro do núcleo, ele continua eternamente girando em volta do núcleo. Isso também deixou todo mundo confuso. Falou, pô, mas como é que pode, né? Como é que pode haver essa preservação de energia desta maneira? A partir disso, Niels Bohr se viu obrigado a criar outro modelo de átomo e tentar postular situações que explicassem isso, que demonstrassem o porquê que isso acontece. Então ele fez alguns postulados. Primeiro, os elétrons que circundam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energia quantizados. Ou seja, cada uma daquelas órbitas tem uma energia quantizada. Lembra, estamos falando de quanta, ou seja, estamos falando de energias definidas, pré-determinadas. Significa o quê? Naquela órbita, ela tem um X de energia. Ela não tem mais nem menos, ela só funciona com aquele X de energia. E segundo, a energia total do elétron não pode apresentar qualquer valor, mas sim múltiplos de um quantum. Não há perda de energia com a irradiação. Múltiplos de um quantum de novo, né? Ou seja, então o elétron, ele tem um quantum, dois quantum, três quantum. A energia dele
é representada por uma quantidade de pacotes, por uma quantidade de quanta específica. E não há perda de energia com a irradiação. Ele postulou, fala, bom, se o elétron não cai para o núcleo, significa que não há irradiação. Porque eu não sei, mas não há. Ou seja, vamos lembrar uma coisa, o que é um postulado? Um postulado é uma coisa que eu postulo, né? Eu não tenho a prova daquilo lá, é um princípio, eu parto daquele princípio, eu parto daquele postulado para depois desenvolver as teorias. E aí com os experimentos eu vou comprovar se aquele postulado tem lógica ou não. Se o experimento demonstra que aquele postulado não bate, você vai ter que trocar de postulado, que foi ele que começou a fazer. Ele primeiro falava irradia. Como não cai no núcleo, falou, não irradia. Então não irradia. Vou partir do princípio que não irradia. 3. Quando ocorre o salto de um elétron entre órbitas, porque lembram na física, na química que vocês viram, né, lá no ginásio, o que acontece? Os elétrons, eles trocam de órbitas, eles fazem conexões entre átomos, etc, etc. Quando um elétron troca a órbita, a diferença de energia acrescida ou suprida por um simples quantum de luz, ou seja, por um fóton, que tem energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas em questão. Ou seja, se eu tenho uma órbita inferior e uma exterior, para um átomo vir de uma para outra, ele vai perder uma quantidade de energia ou ganhar. E qual que é o valor dessa energia? Um fóton, um quantum. E as órbitas permitidas dependem de valores quantizados. Então as próprias órbitas, né, são como estradas que têm valor de energia definido. E não há órbita no meio do caminho. Ah, e se eu criar uma órbita aqui de 1,5? Não existe órbita no 1,5. Está no 1 ou está no 2? Não existe órbita no meio do caminho. Temos aqui uma representação onde temos o núcleo, temos os elétrons em volta das órbitas. Vocês vejam que cada órbita tem uma cor representando uma quantidade de energia específica que tem em cada órbita e cada elétron tem a sua rotação. Então, vamos chamar de spin aqui, é um pouco mais complexo do que isso, mas vamos falar de spin positivo e negativo só para efeitos aqui didáticos, mas, ou seja, um roda para um lado, né, e outros rodam para o outro. Então, cada um tem ali o seu momento, que a gente chama. Aqui nós temos um elétron passando de uma órbita superior para uma inferior. Quando ele passa de uma superior para uma inferior, ele tem que perder energia. Ao perder energia, ele solta um fóton. Então, ou ele ganha energia, ou ele perde energia. E aí vai definir se ele sobe de órbita ou se ele desce de órbita. Mas, de novo, tudo com valores pré-determinados, com valores quantizados. E aqui a mesma coisa, né? Ou seja, aqui nós só estamos representando, ou seja, ele ganha energia para subir uma órbita. Niels Bohr veio falar então que o elétron não irradia energia, por isso que ele cai no núcleo. Outros falaram assim, não, ele irradia sim. Irradia, postularam que irradia. Mas o fato é, irradiando ou não irradiando, não, ele contraria a física clássica. Porque pela física clássica ele deveria colidir no núcleo. Então o problema permanece, seja como for. E é curioso o seguinte, que aqueles que falam que irradia, eles entram num outro problema. Se você tem um elétron irradiando, deveria perder energia. Se não perde energia, a gente cria um sistema que não perde energia e que gira e que tem movimento. Essa é o santo graal da física, o chamado moto contínuo, né? Que é o que todo mundo procura, o que é uma máquina que produz energia, ou seja, que a energia dela nunca acabe. Né, aquela história, então não funciona, tá gente, mas já testaram, né? Você coloca água lá em cima da caixa d'água, ela desce e gera energia elétrica e com a energia elétrica dela você faz uma bomba que sobe água de novo. E isso fica eternamente subindo e descendo. Não dá, não se faz isso, tá? Não se consegue fazer isso. Mas se eu acredito que um elétron irradia, então estou acreditando que existe um modo contínuo dentro do elétron. Ou seja, um sistema que não perde energia nunca, mesmo com movimento e mesmo com irradiação, o que é uma loucura, é uma coisa louca. E outra coisa interessante, ele não envelhece. Os elétrons que estão aqui, nessa mesa, nesse teto, nos nossos braços, nas nossas roupas hoje, são os mesmos elétrons que formaram o universo há bilhões de anos atrás. Eles não mudaram nada, eles se comunicaram, né, criaram, às vezes, né, elementos diferentes, mas são os mesmos elétrons. Então o elétron não envelhece. Talvez a única coisa na natureza, né, de matéria que a gente está falando, que não envelhece. Ele se desmonta. Então essa cadeira um dia vai se desmontar. Mas os elétrons dela vão formar outras coisas e vão sair para ir pelo universo. Um outro experimento que foi feito depois, que é um dos experimentos mais fantásticos da física quântica, é o experimento da
fenda dupla. Imaginemos primeiro o nosso mundo normal, né? Ou seja, o mundo que a gente vive, o que a gente aprendeu na escola, Newton. Imaginem aqui, eu tenho um canhão que vai jogar bolinha de gude nesse buraco e atrás tem uma lousa, vamos dizer ali, né? Tem um anteparo. Se eu jogo um monte de bolinha de gude aqui, o que vai acontecer? Algumas vão passar por aqui e vão formando aqui atrás uma linha reta. Não é natural isso? Todo mundo compreende? Imagina o seguinte, eu tenho duas fendas agora, tá? Vamos imaginar que eu coloque outra fenda aqui do lado. E coloque esse canhão para tirar também tudo aqui. O que eu vou ter lá atrás da lousa lá? Duas fendas também, né? Ou seja, exatamente o reflexo das duas fendas, porque as bolinhas vão reto, né? São atiradas reto, o que passar por aqui vai formar exatamente o desenho reto lá atrás na lousa. Perfeito? Então isso é o que a gente tem aqui como natural, como normal. Só que acontece o seguinte, quando foram fazer esse experimento com a física quântica, aconteceu uma coisa extraordinária. Quando eles passavam o elétron, ou seja, primeiro faz bolinha de gude, né? Agora vamos falar de elétron, vamos lá para o microcosmo. Eu passava o elétron por aqui, eu tinha na lousa também uma linha reta. Acontecia a mesma coisa, ou seja, o elétron é uma partícula, é que nem uma bolinha. Eu jogo ela lá, pau, né? Passou no buraco, vai reto lá para a lousa e pau, e acerta lá. Maravilha, ela é exatamente uma partícula. Só que alguém teve a ideia de colocar duas fendas, e colocou dois buracos aqui e jogou o elétron lá. Quando colocaram duas fendas e jogaram o elétron para passar no meio das duas fendas, aconteceu um fenômeno muito interessante. Aconteceu o seguinte, aqui vamos lá, alguns vão entender, outros vão ter que acreditar em mim. O que acontece? Nessas duas fendas, ele passou por essas duas fendas e quando você joga uma pedra na água, o que ela faz? Ela forma aqueles círculos, né? Aquelas circunferências. Pois bem, que vão aumentando. Aquilo chama-se ondas. As ondas acontecem na água, no ar. Vocês estão ouvindo minha voz por causa de ondas que estão se espalhando no ar, né? Na luz, enfim. Você tem ondas. E quando você tem ondas, imagina o seguinte, você tem duas fendas, e imagina que você solta som aqui, ou água aqui, o que aconteceria? Ela formaria ondas, e essas duas ondas, como são duas fendas, então você tem círculos em uma e círculos em outra. Cada onda, como é uma onda do mar, tem as suas cristas e os seus vales. Quando duas cristas se encontram, elas se multiplicam. Então, formam uma onda mais forte. Quando dois vales se encontram, ela se enfraquece. Se uma crista se encontra com um vale, ela se anula. Então, o que acontece? Você cria, quando essas duas ondas aqui, uma saindo desse buraco, outra saindo desse buraco, vão se encontrando, vejam só, né? Cada emaranhado dela vai se encontrando, vai criando uma característica de ondas entre vales e cristas, que na parede lá de trás, lembra na lousa? Na lousa lá de trás, nós vamos perceber que aqui vai vir a maioria das ondas, onde está verde vai vir, né, menos, e onde está preto vai vir quase nada. Por quê? Porque são os lugares onde elas se anulam, onde a crista e o vale, por assim dizer, se anulam. Por isso que você passa a ter riscos. Né? Preto e colorido. Por quê? Lugares onde elas se somam, lugares onde elas se anulam. Isso é a característica que a gente veria numa lousa com ondas. Quando eles fizeram então aquele slide, né, o anterior, com duas fendas, o elétron passou por aqui, só que ele saiu como onda e não mais como partícula. Ou seja, a lousa lá atrás não ficou como as bolinhas de gude, duas retas, né? Duas retas. Não, ela teve exatamente aquela característica que vocês viram de várias coluninhas representando a interferência de ondas. Ou seja, quando eu coloquei duas fendas, o elétron se transformou em onda. E o mais curioso é que para ver as ondas, as duas ondas que se interrelacionam e que se causam interferência, o elétron tem que ter passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Um elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Pois é, parece mentira. Então, é exatamente o que começou a chocar todo mundo. Peraí, como é que pode? Porque eu preciso de duas ondas para elas se interferirem. Eu só joguei um elétron. E a ciência foi fazendo isso, jogando elétrons separados, fez vários experimentos e sempre com aquela característica de onda. Ficou todo mundo chocado.
Aí descobriram outra coisa, matematicamente, começaram a analisar matematicamente. O que acontece com o elétron? Por que fenda que ele passa afinal? Porque pelas ondas eu entendo que passa pelas duas ao mesmo tempo. Como é que pode? Mas matematicamente também se chega à conclusão que ele pode passar só por uma, só por outra ou por nenhuma. Então, é uma loucura. Eu vejo um experimento, ele não corresponde à minha intuição e matematicamente pode acontecer qualquer daquelas possibilidades. Passar pelas duas, por nenhuma, por uma ou por outra. Aí o que os cientistas fizeram? Muito espertos, falaram, bom, vamos checar o que acontece. Né? E colocaram do lado do experimento de dupla fenda um sensor. Né? Um sensor, vamos imaginar aqui um olhinho, né? Um sensor que ficou ali olhando para ver onde que o elétron ia passar. Fala, não, esse aqui nós vamos pegar, vamos jogar um elétron aí, mas nós vamos pegar ele. Né? Vamos ver exatamente onde que ele está passando. E fizeram a experiência. Foram lá e jogaram elétron com aquele sensor, né? com aquela câmera, né? Para captar. Quando eles fizeram isso e foram ver o filme, o que aconteceu? Exatamente a coluninha da partícula. O elétron é uma partícula. Não é mais onda. Na hora que eles foram olhar, ele não era mais onda, ele era partícula. E fizeram de novo. Conclusão, chegaram aquelas duas coluninhas lá atrás que a gente falou. Ou seja, toda vez que você mede, que você visualiza o elétron, aquele experimento, ele não se comporta como onda, mas sim como partícula. E aí vem a pergunta, né? Afinal, o elétron é uma onda ou o elétron é uma partícula? E mais, como é que o elétron pode saber que eu estou observando ele? Porque parece que pela observação, ele se transforma em partícula, ele deixa de ser onda. E aí, a física quântica começou a entrar num outro ramo da ciência, que saiu daquele ramo da certeza, né? Porque hoje a gente tem certeza, né? Que a gente aprende na escola, ó, quanto que dá? Se eu fizer isso, aquilo, na velocidade x, y, com tal espaço, dá? Né? A resposta A, B, C ou D, é aquilo. Não, na física quântica você vai falar de probabilidades. Você não vai mais falar de certezas. Então, as coisas deixam de ter certezas para passar a ter probabilidades, estatísticas. Então você vai falar assim, olha, esse elétron aí tem estatisticamente 10% de chance de parar aqui, 15% de parar ali, tal, e assim por diante. Mas onde vai parar? Não, eu não sei onde vai parar. Você não entendeu o que eu falei? Tanto chance disso, tanto chance daquilo. E o que define essa chance? O que define essas probabilidades? O que define essas características? Isso que começaram então a estudar e começaram a tentar entender o que acontecia. Daí surgiram, primeiro, o princípio da dualidade partícula-onda. Né? O primeiro princípio que surgiu desse experimento. Os elétrons, prótons, fótons, nêutrons, enfim, a base de toda a matéria que conhecemos tem natureza de onda ou de partícula. Os físicos foram obrigados a postular que qualquer partícula do universo teria como natureza intrínseca a dualidade partícula-onda. Ou seja, todas as partículas que formam o nosso universo são partículas e são ondas. Tem essa característica, essa dualidade. Não se pode afirmar nem que são um, nem que são outro. E nem é preciso dizer, estamos falando aqui de naturezas absolutamente distintas, né, gente? Uma partícula é sólida, não vibra, tem uma posição determinada no espaço. Já uma onda não, uma onda é elástica, ela vibra, ela oscila e, como a gente viu, ela não tem uma posição determinada no espaço. Ela ocupa uma região do espaço, uma probabilidade no espaço. E o princípio da incerteza de Heisenberg também que surgiu, que diz o seguinte: é impossível, outros experimentos demonstraram que é impossível eu, querendo analisar uma dessas partículas, saber, por exemplo, a sua localização e a sua velocidade. Como um carro, né? Eu sei, meu carro está aqui na esquina, a velocidade é 0 por hora. Então ele está na estrada a 100 por hora. Eu sei definir. Quando a gente fala aqui do elétron, do fóton, isso não é possível. Porque quando eu meço onde ele está, eu não sei a velocidade. Quando eu meço a velocidade, eu não sei onde ele está. É curioso, mas eu não consigo precisar. Ou seja, é o princípio da incerteza. Eu falei de velocidade e localidade, mas não é só isso. Tem outras características que você não consegue medir do elétron. Quando você mede uma, você perde a outra. Uma das coisas interessantes sobre isso é a gente pensar sobre o aspecto de livre-arbítrio e determinismo. Porque os cientistas, o que muitos falam? Né? De que o mundo já está pré-determinado. Que a gente, né, não adianta você fazer o que você quiser,
tudo definido, está tudo escrito. Por que está escrito nos cientistas materialistas? Por que eles falam que está tudo escrito? Porque seu pensamento é material, você tem um monte de célula empilhada, e se a gente conseguisse somar todos os elementos que te envolvem, a posição de cada célula sua, de cada átomo, de cada coisa, eu poderia saber o seu próximo pensamento daqui a 1 minuto, eu posso saber que daqui a 2 minutos você vai levantar para ir no banheiro, eu posso saber, ou seja, os nossos pensamentos já são pré-determinados, porque é tudo matéria. Então, é causa e efeito. Se eu chutar essa mesa, vai cair no chão. Se eu sou forte, então cai no chão ela e o Francisco, né? Então, ou seja, é causa e efeito. Aí que vem a história. Quando a gente começa a falar de física quântica, a gente começa a perceber o seguinte: se não existe mais o determinismo, se eu não posso mais definir velocidade, destino, para onde vai, onde está, significa o quê? Que talvez a gente tenha sim livre-arbítrio. E que talvez sim, né, a gente possa determinar o nosso futuro, o nosso presente e, como a gente falou de sonhar, né, realizar os nossos sonhos e concretizar aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque as coisas não estão pré-definidas como o determinismo falava anteriormente. Imaginamos uma mola esticada. Quando você comprime esse lado da mola, por exemplo, você tem uma onda longitudinal, perfeito? Ou se você pegar essa mola e você fizer uma frequência chacoalhando ela, você vai ter ondas transversais. Se eu pegar essa mola e chacoalhar mais rápido, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 ondas. Se eu chacoalhar mais rápido ainda, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 ondas. Percebam o seguinte: independentemente da frequência que eu chacoalhe, eu pergunto para vocês, em algum momento eu vou conseguir ter 2 ondas e meia? 3 ondas? 3,8 ondas? Não vou. Conforme a frequência, eu crio a quantidade de ondas. Isso aqui, para a gente ter como parâmetro, é muito parecido com o átomo e com a quantização que a gente comentou. Lembra que eu falei que o átomo só muda de órbita numa energia específica que depende de frequência também? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu mexo na frequência, eu crio automaticamente números inteiros. As ondas só existem em números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não existem pela metade. Não existem em frações. Isso aqui, gente, vamos guardar que é muito importante, né, para a gente entender a física quântica. Né, porque está um pouco mais próximo aqui daquilo que a gente conhece no nosso dia a dia. Não existe um átomo no meio de 2 órbitas. Isso é outra coisa fantástica. Por quê? Quando o átomo muda de uma órbita para outra, ele jamais passa entre as 2 órbitas. Porque entre as 2 órbitas, como a gente comentou, não há órbita. Entre as 2 órbitas não há aquela estrada. E lembrem-se, as órbitas são quantizadas, como a gente falou. Então elas têm uma quantidade de energia própria. Quando esse elétron ganha um fóton e muda de órbita, ele faz isso instantaneamente. Olha o que acontece. Está lá o átomo. Ele muda de órbita sem passar pelo meio do caminho. Isso então criou outro grande problema no meio científico, né? Porque eu falando, como é que pode? Espera aí, então quer dizer que o átomo sai de uma órbita, vai para outra, ele some? O que acontece com o átomo? Ele some, ele desmaterializa. E não é que aparece, some daqui, aparece aqui mais pertinho. Ele pode aparecer aqui, ele pode aparecer ali. Ou seja, ele desaparece e aparece automaticamente numa outra órbita. Por quê? Porque não existe o intermediário. Lembre-se do quantum. Né? Tudo é quantizado, não existe intermediário. São pacotes mínimos de energia. Quando isso aconteceu, obviamente, Einstein, na época também, que pesquisou muito a física quântica, estava acompanhando, só que Einstein era determinista, né? Einstein já acreditava que nosso destino está atrasado, nosso pensamento estava traçado. Ele era muito determinista, positivista. Aí começaram a discutir isso aqui. Falei, isso aqui não pode, isso não existe. Esse elétron tem que passar por algum lugar. Aí pensaram, qual que é a velocidade? Né? Bohr pensou, qual que é a velocidade que um elétron passa de uma órbita para outra? Aí ele falou, é instantâneo. É instantaneamente. Saiu daqui e apareceu na outra instantaneamente.
Aí Einstein falou o seguinte, não, peraí, isso está errado. Não pode ser instantaneamente. Por quê? Vamos lembrar aqui, vocês lembram dessa fórmula básica do primário? Essa acho que é do primário, né? Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Se velocidade é igual a espaço sobre tempo, se eu falar que é instantâneo, eu tenho que pressupor que o tempo é zero. Só que existe zero no denominador de uma fração? Não, né? Ou seja, é impossível, não existe. Pela matemática, é uma situação impossível. Ou seja, é impossível que o tempo seja zero, pelo menos pela física clássica. Só que o elétron está lá, o desgraçado está pulando de uma órbita para outra e não quer nem saber da física clássica, né? Aí Einstein ainda falou o seguinte, peraí, energia, você lembra dessa equação famosa de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Esta fórmula de Einstein aqui, ela diz, em outras palavras, a questão, ela chega à conclusão, em outras palavras, da questão da velocidade de qualquer corpo. Qualquer corpo, qualquer partícula que tenha massa, ela não pode ultrapassar a velocidade da luz. Ela não é capaz de ultrapassar a velocidade da luz. Então, o elétron tem que percorrer no mínimo na velocidade da luz, mas não instantaneamente. Só que, mais uma vez, os experimentos demonstravam que era instantâneo. Não era na velocidade da luz. Imaginem que o elétron, que realmente passa de uma hora para outra, desaparece, desmaterializa de um lugar para o outro. Isso acontece. Onde está esse elétron nesse momento? Ele deixa de existir? Ele vai para uma outra dimensão? O que acontece? O que acontece nesse momento em que ele desaparece? Se é que existe um momento, né? Porque não falamos que é instantâneo. Então é difícil até falar que é um momento, porque não é um momento. Enfim, como é que acontece essa desmaterialização, essa materialização? Que vai totalmente contra os princípios físicos que a gente conhece, né? Os princípios básicos que a gente conhece de física e tudo mais. Aí Einstein ficou furioso. Falou, não, gente, vocês estão inventando uma física quântica aí, uma mecânica quântica, que não tem pé nem cabeça. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo tudo errado. Isso não pode acontecer. Então Einstein não se conformava com isso. Aí Einstein criou um chamado paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. Bonito, né? Na verdade é o nome dos 3 cientistas que fizeram esse experimento. Quando eles fizeram esse experimento, eles tinham um interesse, praticamente, que era demonstrar que a teoria quântica estava incompleta, que se não estava errada, pelo menos era uma física que estava incompleta, e queriam demonstrar também o seguinte, o pré-determinismo, de que as partículas, que você pode dizer onde, como, velocidade, localização de partículas facilmente, e mais, que nenhum corpo pode andar acima da velocidade da luz. Ele queria demonstrar isso. Para entender esse experimento, nós temos que entender o seguinte, lembra do spin do elétron? Vamos falar do spin de um elétron que gira para um lado, outro gira para o outro. Então é o spin 1 e o spin menos 1, tá? Cada elétron tem o seu spin. Então a gente pode imaginar uma engrenagem. O que acontece? Eles, Einstein, Podolsky, Rosen, eles correlacionaram átomos, elétrons. Ou seja, eles colocaram as engrenagens juntas. Eles montaram os 2 elétrons e colocaram juntos, numa correlação que existia entre eles, que eles criaram entre eles, tá? Então, o que vamos chamar? Eles colocaram o spin aqui e montaram essa engrenagem. Conclusão disso, os elétrons passaram a ser correlacionados e começaram então a andar correlacionados, ou seja, esse anda para esse lado, esse anda para esse lado e eles têm uma correlação entre eles. Eles ali juntinhos, estava tudo muito bem, estava tudo maravilhoso, a experiência caminhando muito bem. Aí, próximo slide. Aí eles resolveram colocar a Lua no meio, né? A Lua aqui é só para exemplificar, tá? Não foi bem a Lua que eles colocaram no meio. Mas enfim, vamos lá. Vejam só, um gira para um lado, outro para o outro. Eles separaram esses 2 elétrons, que estavam juntinhos, correlacionados, eles separaram, falaram, vem cá você. E colocaram a grandes distâncias um do outro. E o que eles perceberam? Que eles continuavam correlacionados. Ou seja, eles continuavam, um girando para cá, outro girando para lá. Aquela correlação entre eles permanecia. Mesmo a distâncias, eles continuavam ligados. De alguma forma, aqueles 2 elétrons continuavam ligados entre si. E aí descobriram uma coisa mais impressionante ainda. Pode próximo slide. Estão indo para um lado. Eu mudei o lado de um, o outro mudou também. Ou seja, mesmo a distância, quando eu mudei
o momento de um elétron, o estado de um elétron, o outro, lá atrás da Lua, né, aqui eu vou falar atrás da Lua, né, lá atrás da Lua mudou também, ao mesmo tempo, simultaneamente. Olha o problema de novo. Aí Einstein falou, agora ferrou. Eu queria provar que não dava para andar mais, né, mais rápido que a luz, e de novo acontece tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. E demonstrando que dois elétrons, mesmo a longas distâncias, estão correlacionados e continuam correlacionados. E se eu pegar isso aqui e mudar de novo, aquele lá muda de novo automaticamente. Newton, voltando lá para trás, quando Newton descobriu a gravidade, ele começou a trabalhar na gravidade, né, e tentar entender a energia, o campo gravitacional. E naquele momento, Newton falou assim, de alguma maneira, a Terra tem um campo magnético, gravitacional, que se relaciona a Plutão, ao Sol. Os corpos, né, eles se correlacionam num campo gravitacional. Um corpo tem gravidade em relação ao outro, sempre. Só que o que acontece? Se eu pegasse a gravidade entre o Sol e a Terra, por exemplo, e eu conseguisse, por algum motivo, matematicamente, né, eles mostraram isso, eu conseguisse, por algum motivo, afastá-los instantaneamente, também, aquela gravidade, vamos dizer que era 1, passou a 0,8 para os dois. O que não tem a lógica. Por que não tem lógica? Einstein fala o seguinte, se existem dois corpos separados e você quiser qualquer inter-relação entre eles, o que tem que acontecer? Tem que haver sinais eletromagnéticos, sinais que só andam até a velocidade da luz, porque tem massa. Esses sinais têm que sair daqui, andar na velocidade da luz, ou próximo à velocidade da luz, para chegar no outro, para dizer para o outro, meu amigo, eu mudei. Aí o outro entendeu e falou, você mudou? Então tá bom, então também mudei. E aí eles mudam. Mas não automático. Porque quando você muda automático, não houve sinal trocado entre um corpo e outro. E isso é uma loucura. Newton não conseguia explicar isso. Aí Newton, para tentar explicar isso, ele criou a teoria do éter. Né? Ele falou o seguinte, de alguma forma existe algo ligando esses dois corpos, que deve ser um éter, que deve ser uma coisa aí no meio do vácuo que liga os corpos, porque só assim que eu posso tentar explicar alguma coisa. Depois nós vamos falar do éter que evoluiu essa teoria. Mas enfim, Einstein, quando viu isso, ficou de novo surpreso. Ele não só não conseguiu provar que a teoria quântica estava incompleta e que as coisas não andavam acima da velocidade da luz, como descobriu ainda uma outra coisa fantástica, que chama o princípio da não localidade. O que é o princípio da não localidade? Experimentalmente, sabe-se que objetos quânticos, quando relacionados de modo adequado, que a gente falou, colocamos eles em relação, né, de forma adequada, influenciam-se mutuamente de forma não local, ou seja, sem sinais pelo espaço e sem que decorra um tempo finito, ou seja, automaticamente. Portanto, objetos quânticos correlacionados devem estar interligados em um domínio que transcende o tempo e espaço. Não localidade implica transcendência. A partir desse momento, Einstein, todo mundo teve que acreditar que, de alguma forma, objetos quânticos correlacionados transcendem o tempo e o espaço. É a única explicação, porque se ele estiver dentro do tempo e espaço, ele não consegue reagir dessa maneira. E aí, a gente começa a chegar à conclusão que as probabilidades, as estatísticas e a potencialidade, ela está fora do espaço-tempo. De alguma forma, ela está fora dessas dimensões que nós conhecemos. Se ela está fora dessas dimensões, a conclusão é: o que vale mais? O concreto ou a potencialidade? E aí até o físico indiano, né, Amit Goswami, ele fala o quê? Ele fala que a potencialidade é muito mais poderosa do que a realidade, porque a potencialidade justamente transcende o tempo e o espaço. E a materialidade que a gente vive está sujeita ao tempo e ao espaço e, portanto, é peremptória e, portanto, se acaba. Então, a potencialidade, vamos falar da consciência, os sonhos, os desejos, eles estão fora do tempo. Então, eles têm uma força muito maior do que a própria realidade. Dentro disso, chegou Coulomb, que entendeu o seguinte: espera lá, vamos voltar tudo de novo. Se existe uma relação entre esses dois objetos, à distância, significa que tem que existir um campo que liga esses dois negócios. Lembra de Newton?
Ele voltou de novo a encasquetar com a mesma coisa. Tem que ter uma coisa que liga os dois. Ele começou a estudar o campo eletrostático e o campo gravitacional. Pois bem, então primeiro, ele criou uma equação que é a lei de interação eletrostática, ou seja, como é que se interagem os átomos e essas partículas eletrostaticamente, como é que funciona matematicamente isso. Ele chegou à conclusão que essa força, né, ela é igual, essa força eletrostática é igual a uma constante vezes a carga elétrica, a multiplicação das duas cargas elétricas que você quer comparar, dividido pela distância ao quadrado. E ao mesmo tempo, nós temos o campo gravitacional, que era o mesmo problema, quer dizer, o campo gravitacional é a mesma coisa. Como é que podem, né? Tem que ter uma coisa que liga os dois. E qual que é a equação do campo gravitacional? Negativa, porque ela se atrai, mais uma constante vezes massa vezes a distância ao quadrado. Ou seja, os dois é sobre a distância ao quadrado. E distância sem limite. Qual é a conclusão que eu chego? Que tanto o campo gravitacional quanto o campo eletrostático independem da distância. Ou seja, elas funcionam independentemente da distância. Por isso que a gravidade, não sei como funciona, porque não troca sinal, mas independente da distância, ela funciona. Aí surgiu uma coisa muito importante, que é o chamado princípio da unidade. Ou seja, chegar à conclusão de que tudo está ligado. Ou seja, de que nada depende da distância, então que o infinito, que uma partícula aqui e a outra no infinito, elas podem interagir. Se elas podem interagir, significa que de alguma forma tudo está ligado. Daí o princípio da unidade. A gente consegue separar as partículas, mas a gente não consegue separar um campo, que é um campo gravitacional ou um campo eletrostático, seja o que campo for, mas esse campo ele existe a infinitas distâncias, por mais que você separe uma partícula da outra. Disso, Einstein chegou a uma conclusão. A única realidade que existe é o campo. Einstein chegou à conclusão de que, bom, se é desse jeito, então existe uma coisa chamada campo. E as partículas que a gente vê, os átomos, os elétrons, os fótons, não são nada mais do que uma concentração desse campo. Ou seja, são lugares em que esse campo tem uma concentração maior. Quando esse campo tem uma concentração maior, aparecem elétrons, fótons, ele se manifesta essa concentração como elétrons, fótons e assim por diante. Então começaram a desenvolver essa teoria. O universo é um campo, essa teoria da unidade está tudo interligado, e onde ele se concentra mais, ele cria matéria. Ele cria fóton, ele cria elétron, ele cria nêutron, ele cria próton. De novo, o que o elétron está fazendo? Voltando lá para Newton, né, que quis criar o éter. O que é o campo, se não o éter de Newton? Então não há mais espaço para campo e matéria, porque eles são a mesma coisa. A matéria que está aqui à nossa volta e o campo do universo são a mesma coisa. A única realidade é o campo. E aí a física moderna começa a desviar o foco de olhar o físico aqui em volta e entender que o físico é uma causa, é um efeito, é o efeito de uma causa. Esse físico não é a realidade. Esse físico todo que está à nossa volta é o efeito de uma concentração de campo. Que na verdade a causa é o campo. A causa é a oscilação do campo, a causa é a oscilação do campo, mas tudo que está à nossa volta e tudo que a gente conhece é mero efeito, é mera consequência desse campo. A ciência veio evoluindo e começaram a se perguntar, tá bom, mas se tudo é uma concentração do campo, o que oscila? O que na verdade é o universo, então? O que é a matéria básica? Se não é elétron, que você está dizendo que elétron é uma concentração do campo, então o que é o campo? O que oscila? O que causa isso? Cadê? De novo, querendo chegar na essência da matéria, né? Na essência do universo. Aí criaram a teoria das cordas. Você já deve ter ouvido falar, uma teoria moderna, mas o que ela diz? É um modelo físico cujos blocos fundamentais, que são os blocos fundamentais, de novo, eles tentando entender qual que é o mínimo, se eu cortar, qual é o mínimo do que é composto o universo, quais são os blocos fundamentais do universo. O que são eles? São objetos extensos, unidimensionais, semelhantes a uma corda, e não pontos sem dimensão, partículas, que eram a base da física tradicional. Né? Porque desde Demócrito acreditava o quê? Estamos falando de bolinha, né? As bolinhas vão formando o universo. Não. Hoje eles falam a teoria das cordas, não é uma bolinha física. O que acontece são cordas. Corda é a coisa mais parecida que eles poderiam falar. Lembra da experiência da mola que eu falei? É a mesma coisa, como se fossem molas. As molas vibram e conforme elas vibram, elas criam matéria. Conforme elas oscilam, elas
né, elas aparecem, elas demonstram a matéria. Tem um físico brasileiro chamado Laertes Fonseca, que tem umas teorias, e ele tem uma teoria, algumas teorias interessantes que eu vou comentar agora, e uma delas é essa aqui. Vamos falar de massa quântica. O que é isso? Vocês lembram aquela primeira fórmula que a gente comentou? Que a energia é igual a uma constante vezes a frequência, né? E aí Einstein também fez aquela energia igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Eu posso igualar as equações, ou seja, se aqui tem energia, eu ponho HF é igual a mc ao quadrado. Quando eu coloco HF é igual a mc ao quadrado, eu coloco m é igual a c ao quadrado sobre h. Mas c ao quadrado e h não são duas constantes? Então, se são duas constantes, eu posso transformar numa terceira constante. Conclusão disso, eu crio uma equação que é massa é igual a uma constante vezes frequência. Ou seja, a massa, ela nada mais é do que energia, ela nada mais é do que uma frequência. A frequência cria massa, assim como cria energia. E mais do que isso, energia e massa, né, são a mesma coisa. Né? Isso Einstein já estava demonstrando. Energia e massa são a mesma coisa e a massa é uma frequência. Aí vem a pergunta, se a massa é quântica, significa que a massa também tem um valor de energia determinado e que não pode ser meio. A massa também, você não pode ter meio próton, você não pode ter meio elétron, você não pode ter meio nêutron. Ou seja, você tem também a massa quantificada, ela é 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, e não frações de elétrons. Então, o que muda, na verdade, a massa é o número inteiro, o que muda é a frequência. Quando a massa chega numa frequência determinada, ela se estabiliza e cria massa, os corpos com massa que nós conhecemos. Lembra das cordas que a gente viu? Com 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas, 5 ondas? É só varia a frequência. A massa também não se reequilibra numa outra frequência? Porque a gente conhece uma massa aqui numa frequência x. Mas será que ela não se estabiliza numa outra frequência? Ou seja, se eu tiver uma frequência 1, eu tenho uma massa. Uma frequência 2, outra massa. Frequência 3, outra massa. Será que não? A gente chega à conclusão também que a frequência pode ser 0. O que significa uma massa com frequência 0? Significa que você tem o campo. Você tem o corpo. Mas como ela não tem frequência, você não vê, ela não aparece. Né? Ela não se sensibiliza. Ou seja, o campo que a gente comentou, que liga o universo inteiro sem frequência, ele não tem massa. A massa é 0. Então, quando eu tenho aqui a frequência 0, a massa é 0. O corpo existe? Existe. O campo existe? Existe. Mas você não vê, porque a frequência é 0. Agora, vamos imaginar que a gente viva num mundo com a frequência 1. Vamos supor. Ok, então eu tenho uma massa que se manifesta. Né? Eu tenho aqui a massa se manifestando por causa da frequência. Mas será que eu não estabilizo também numa frequência 2? E aí, gente, para quem quiser ir para um lado mais espiritualista também, nós podemos imaginar o seguinte, que um elétron pode se estabilizar como massa em frequências diferentes. Em frequências cada vez mais sólidas ou cada vez menos sólidas. Imaginemos o seguinte, quando a gente tem um ventilador, quanto mais rápido ele girar, não parece mais sólido, né? Você olha lá, parece uma predinha, né? E você gira devagar, você vê atrás dele. Ele é menos sólido. A massa pode ser exatamente a mesma coisa. Quanto mais sólida, mais eu enxergo. A nossa massa aqui é sólida. Eu enxergo bem. Agora, talvez ela tenha uma frequência menor, que eu possa restabilizar ela, onde ela é menos sólida. E outras onde ela é mais sólida. Só que aí a gente cria o quê? Outros universos. Podemos criar outros universos espirituais. E podemos ter gente nesses universos espirituais, podemos ter casas, podemos ter cadeiras, podemos ter mesas, podemos ter o que a gente quiser, porque a massa está lá. Só que eu não enxergo essa massa, eu não enxergo essa dimensão, por quê? Porque a massa está numa outra frequência, que não a nossa frequência. Por que que só existiria a nossa frequência? E provavelmente não existe só nossa frequência. Então, a gente daí pode até, se for para um lado espírita, por exemplo, criar mundos espirituais cada vez mais elevados, onde você tem massa cada vez menos sólida. Cada massa menos sólida significa o quê? Mais próxima do zero. E o zero é o quê? É o campo. O campo é quem? Talvez Deus. O campo é de onde surgiu tudo, de onde surge tudo,
dependendo da sua oscilação e dependendo da sua frequência. Ele vai criar matéria, ele vai criar universos, ele vai criar dimensões, ele vai criar uma série de coisas. Aí vamos falar da consciência, que também o Laércio Fonseca aqui comenta isso. Ele fala o seguinte, peraí, a consciência? Porque a gente falou de fóton, próton, nêutron e elétron. Ele fala o seguinte, peraí, a consciência, como partícula da natureza, ela seria uma quinta partícula da natureza, a nossa consciência, a nossa individualidade. Como é que seria isso? Se a consciência, imaginado dessa maneira, também é ondulatória, eu tenho uma constante, qual que seria a fórmula dela? Consciência é igual a uma constante vezes frequência. Então a nossa consciência também tem uma frequência específica. Lembra que a gente viu na teoria da Fenda o quê? Que quando eu observo, eu transformo a onda em massa, em elétron. Ou seja, eu defino a realidade. Ou seja, a consciência, de alguma forma, aparentemente, ela interage com a matéria. Ela interage com a realidade que a gente vive. Se ela interage com a realidade que a gente vive, eu devo pressupor que aquela consciência tem a mesma natureza da matéria, de alguma maneira. Aí nós chegamos aonde? Que o campo, dependendo de como vibra, ele pode virar um elétron, um próton, um nêutron ou uma consciência. Telepatia, paranormalidade. Existem alguns experimentos telepáticos, paranormais, que mostram que, e às vezes até, que algumas pessoas aqui talvez já tenham passado, que é muito comum, né? Às vezes você está num lugar, pensa em outra pessoa, aconteceu um acidente ao mesmo tempo, a telepatia. O que é isso? É uma forma de correlação. A gente não falou de correlacionar os átomos? Também as consciências podem se correlacionar a distâncias infinitas. Por que não? Se a gente tratar que ela é uma partícula e que tem as mesmas características da matéria, ela também pode se correlacionar à distância. A gente só tem que, né, aprender a fazer isso de cada forma melhor, mas existem experimentos que demonstram isso. O inconsciente coletivo, né? Eu falo muito de consciente coletivo. O que pode ser um inconsciente coletivo? Se todos nós somos consciência de um mesmo campo, porque o que somos nós? Cada um de nós, oscilações do campo, criando consciências. E cada um de nós é uma oscilação em um lugar específico do campo. Se o campo é o mesmo, nós podemos falar de inconsciente coletivo, porque todos nós fazemos parte do mesmo campo. E por que a consciência a gente não enxerga? Eu vejo elétron, eu vejo próton, eu vejo, né, o nêutron, eu vejo fóton, e a consciência não. Por quê? Então, o que Laércio teorizou é o seguinte, a consciência... Imagine o campo vibrando. Uma mola, que eu peguei de exemplo aqui, pode vibrar de várias maneiras. Imagine um campo, quer dizer, universal, de quantas maneiras ele pode vibrar diferente. Se eu falar de uma mola, lembrem, aquela mola que vibrava assim, né, de forma transversal, eu enxergo facilmente aquelas ondas, né? São ondas que eu enxergo com facilidade. Depende da frequência, eu vejo a massa. Ou seja, vamos imaginar que os elétrons, prótons, nêutrons, a matéria, ela tenha uma vibração transversal e que cria visibilidade. Mas, de repente, a consciência tem outra forma de vibração, outra forma de frequência, que pode ser longitudinal. Ou seja, imagina que eu dou um empurrão aqui, eu crio, né, um local de tensão que vai correndo. Aí eu posso dar outra frequência e assim por diante. Só que nessa mola, por exemplo, dependendo de onde estiver, eu não vejo. Eu não tenho a mesma facilidade de enxergar. E de novo, eu estou dando exemplo de uma mola, que é uma coisa extremamente simples, perto do campo. Mas o que eu quero dizer, existem maneiras diferentes de vibrar. E dependendo da maneira de vibrar, pode ser mais visível ou menos visível. Pode se manifestar ou não se manifestar de forma visível. E a consciência, então, ela teria uma forma de vibração mais parecida com essa longitudinal, onde ela não aparece. Né? Não aparece fisicamente, por assim dizer, né? Nos nossos 5 sentidos, mas ela aparece na nossa vida, porque a gente vive com a nossa consciência o tempo todo. Né? Então, seria um dos motivos pelos quais a consciência não é uma partícula como as outras, pela forma de vibrar. Mas tanto consciência quanto partículas viram todas do campo, né? Todas da mesma origem. Daí, eu posso chegar à conclusão de que espírito e matéria são a mesma energia. E consciência e matéria é o mesmo campo, é a mesma energia, só muda a forma de vibrar e, eventualmente, a frequência. Cada consciência, se eu tiver uma consciência com uma frequência 3, por exemplo,
Talvez eu me acople a átomos, elétrons, prótons e nêutrons de frequência 3. Talvez se eu tiver uma consciência 5 no outro plano, eu me acople a elétrons, fótons, átomos, né? Enfim, as partículas do átomos de frequência 5. Dependendo da frequência, essas partículas podem se correlacionar. E de repente, em frequências diferentes, eles não se correlacionam. E por que que eu sou eu e o João é o João? Por que que um elétron é elétron e outro elétron é outro elétron? E talvez por que que ele some de um lugar e aparece em outro do nada? Por quê? Quando eu tenho ali essa pressão, seja na linha transversal ou seja aqui, o que acontece entre as ondas? Entre as ondas, eu tenho locais neutros. Lembra que a gente falou até nas interferências? Toda onda tem locais neutros. Esses locais neutros são frequência zero. Esses locais neutros, se são frequência zero, são massa zero. Ou seja, elas fazem parte do campo. E o campo, se não oscila, a gente não vê. Então, entre eu e o Eduardo, existe campo. Isso dá a sensação de que nós somos pessoas diferentes. Isso dá a sensação de individualidade, tanto para o elétron quanto para nós. Isso dá a sensação de separação. Mas no fundo, todos nós estamos ligados no mesmo campo. Com a sensação de que somos separados e com a sensação de que não estamos ligados. Só que a realidade é outra. O campo liga toda a massa, toda a matéria, todas as pessoas, de todas as formas possíveis. Então, as conclusões para a gente finalizar hoje, aí eu vou abrir para perguntas, mas são, primeiro, são algumas conclusões, tá? A gente disso tudo, vocês veem, podemos chegar a várias, né? Mas algumas. Primeiro, o campo é Deus. É do campo vibrando que surge a matéria. Lembra que a gente foi criado à semelhança de Deus? Não é isso que fala? Pois é, a gente é o campo, a gente é Deus. Ou que Cristo falou que nós somos deuses? Sim, nós fazemos parte do campo. Só que a gente faz parte de uma oscilação e não enxerga que a gente é parte desse campo. A frequência zero equivaleria à sua expressão mais pura. Né? A frequência zero é a expressão mais pura de Deus. E nas demais frequências geraria a sua semelhança, partículas e consciência. Por isso, aí temos até outras questões filosóficas que alguns aqui conhecem, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, etc, etc. Que significa o quê? Que é tudo a mesma coisa, né? Tudo semelhante, porque tudo se originou no mesmo campo. As consciências são oscilações de um mesmo campo, do qual todos fazemos parte. Não à toa que Cristo disse, amai ao próximo como a si mesmo, pois o bem ou o mal que fazemos ao próximo, fazemos ao próprio campo, do qual somos parte. Então, talvez isso que Cristo quis ensinar para a gente, né? Que quando a gente faz bem ao próximo, que é o principal elemento que ele trouxe, né? Amar o próximo como a si mesmo, é porque ele está dizendo, você estará se afetando cada vez que você prejudicar o próximo. Então, se você amar o próximo com a si mesmo, você ama o campo, você ama a si mesmo e todos evoluem. Infinitos universos podem coexistir, com densidades diferentes de matéria e de grau de consciência, apenas com a variação da frequência, como a gente viu. Né? Depende da frequência, você tem consciências e universos diferentes. A morte seria apenas uma mudança de frequência da nossa consciência, onde damos um salto quântico, que nem aquele elétronzinho, né? Que some de um lugar e aparece no outro. Um salto quântico para outra realidade de frequência. Então, quando a gente morre, a gente muda a nossa frequência e damos um salto quântico para uma outra realidade. E, assim como as partículas, tanto os vivos como os mortos podem se interrelacionar não localmente, pois todos os espíritos estão interligados pelo campo, explicando-se a mediunidade. Então, gente, era isso que eu queria expor para vocês. Aí, se tivermos tempo ainda, Venerável, para abrir para perguntas, né? Então fica aí aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa que eu possa responder. Os seres espirituais
são matéria, energia ou são apenas seres espirituais dentro desse contexto? Dentro desse contexto, o que seriam seres espirituais? Seriam seres, primeiro, que teriam matéria. Eles são materiais. O que muda entre nós e eles é a frequência. Então, o que é interessante disso? Espírito faz parte do mundo físico que a gente vive. Que não existe outros planos espirituais, como a gente costuma fazer, fantasmagóricos. Não. Os fantasmas são entes materiais. Os espíritos são entes materiais. O que muda apenas é a frequência do átomo e a frequência da consciência, que faz com que a gente viva em universos paralelos. Viu, Daniel? Talvez a biologia também vai ajudar um pouco nisso, porque nosso DNA não tem um igual ao outro aqui. E essa distribuição dessas bases nitrogenadas diferentes, adenina, guanina, citosina, timina, provocam também campos diferentes da vibração. Então, se a frequência de cada um é diferente, tem uma base biológica. Isso vai desde o digital, retina e agora o DNA também. Eu acho que, então, a biologia também colabora infinitivamente com essa ideia sua. Nós vibramos cada um de uma maneira diferente. É como se fosse na aviação, a gente diz, tem um transponder, você tem um número que cada avião é identificado, nós somos identificados com um número, cada um de nós. Perfeito. Não, muito obrigado pela colocação, acho que é uma colocação médica, né? Para quem não conhece, Yazbek é médico e cardiologista, e quer dizer, muito bem colocado, ou seja, ele trazendo também a questão de que cada um tem a sua frequência, né? Ou seja, até mesmo nesse universo, nessa matéria que a gente vive, cada indivíduo tem uma diferença de frequência, né? Ou seja, que vai caracterizar cada indivíduo e cada consciência, porque senão nós seremos exatamente iguais, né? Mas não somos exatamente iguais, somos do mesmo campo, mas cada um com a sua frequenciazinha ali, no seu ritmo, na sua evolução. Daniel, na medida que a gente entende o campo como Deus, eu gostei muito dessa colocação. A gente contradiz aquela visão mais antropomórfica de Deus. Então a gente pode falar assim, Deus não tem uma política, Deus não tem uma vontade, Deus não tem desejo, Deus é completo. Então Deus não castiga, Deus não pune, e a gente pode parar com essa mania de negociar com Deus, né? O que você pensa disso? Perfeito, não, muito bem colocado. Eu acho que as suas observações são muito, muito válidas. E assim, na verdade, é difícil a gente falar de Deus, né? Porque assim, nossa pequenez e nossa falta de conhecimento seria arrogância muito grande a gente querer entender Deus e entender qual a vontade, né, no sentido humano, né, de Deus. Mas, de qualquer forma, eu acredito sim que, assim como Cristo disse, né, nós somos deuses, de que de alguma forma, e a gente foi criado à semelhança de Deus, de alguma forma realmente isso é a realidade. Ou seja, de alguma forma, existem na Cabala, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, a Cabala tem uma situação em que eles acreditam que Deus, queremos falar de campo, mas é parecido, que Deus criou a matéria, Deus criou esse antagonismo justamente para se completar, para que todos eles possam interagir e que Deus possa dar a caridade plena, que é o que Ele quer, mas não de graça. Que esta matéria também saiba querer essa caridade e saiba receber essa caridade para doar essa caridade, tendo a mesma natureza e característica de Deus. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso é, Deus, se o campo um dia começou a vibrar, ou se sempre vibrou, e nos criou, talvez seja uma vontade, né? Talvez haja alguma vontade, mas se há essa vontade, ela é de Deus e ela é nossa também. Então, realmente, a gente começa a unificar coisas que antes a gente separava demais, né? Nós e Deus, Deus e nós, e eu acho que isso é uma questão que a gente tem que entender, que está muito mais próxima do que parece. E uma outra coisa que eu não sei se vocês perceberam da palestra, mas que diz o seguinte: a matéria e a consciência são a mesma coisa, o campo. Isso significa o quê? Que matéria, de certa maneira, também é consciência, e consciência também é matéria, ou seja, é tudo campo.
Tem outros estudos, até de Cabala, que vão também falar disso. Tem muitas pessoas que acreditam que o próprio elétron ele é uma parte de consciência. Ou seja, então até por isso que esses experimentos acontecem o que acontecem, porque ele é consciência. Ele não é matéria, que é um erro, um postulado. A gente falou de postulados, né? A ciência cria postulados. Tem alguns cientistas que entendem o seguinte, que a gente criou o postulado que o elétron, por exemplo, é uma matéria. Mas que o elétron, próton, nêutron não são matérias, eles são também formas de consciência, que vão formar corpos, etc, etc. Mas enfim, é um campo muito amplo e que dá a pensar muita coisa mesmo. Nesse contexto, os seres espirituais seriam seres criados ou incriados? Daquele contexto de Deus Criador, o ser é criado ou é incriado? Pois é, ótima pergunta. Há muita divergência sobre isso, né? Por quê? Porque a divergência começa... porque a pergunta não é respondida, essa é a grande verdade. A gente evoluiu, chegou lá no campo, mas não respondeu essa pergunta, né? Exatamente, não respondeu. Por quê? Porque a gente descobriu o seguinte, o campo, ele oscila e cria. Mas agora, ele oscila sozinho, por algum motivo, ou é uma vontade de Deus, dele mesmo, do próprio campo de criar? Né? Então, assim, realmente é uma pergunta aí que ainda transcende a nossa compreensão. Se o campo transcende sozinho, quer dizer, ele oscila sozinho, ou se alguém fala, né? Ou se o próprio campo, ou se Deus, ou sendo o campo, diz, vamos oscilar aí, gente, né? Quer dizer, então, exatamente, quer dizer, realmente é uma ótima pergunta e vai ficar sem resposta. Onde conferimos ao irmão Daniel Ribeiro Kaltenbach o presente diploma como reconhecimento à sua brilhante palestra Física Quântica e Espiritualidade, proferida nesta augusta e respeitável loja no dia 13 de maio. Parabéns, Daniel. Muito obrigado, Melo. Muito obrigado a todos, então.